Olá, eu, Wagner Périco e Chris Morgan, do Via Paganos, estamos hoje aqui para falar sobre as dúvidas que algumas pessoas têm sobre a jornada de bruxaria, um dos nossos cursos do Via Paganos. Cris, o que é a jornada de bruxaria? Bem, Wagner, a jornada de bruxaria é uma jornada justamente porque dura vários meses de estudos aprofundados, teóricos e práticos sobre a bruxaria. Mas é um curso que visa várias tradições ou é um curso de Wicca? Que tradições são vistas nesse curso? Bom, para explicar isso, eu vou comentar por que eu criei a jornada de bruxaria, né? Nesses quase 20 anos que eu sou iniciada, muitas pessoas me perguntam o que é ser uma bruxa? O que faz uma bruxa? Por que ser bruxa ou bruxo, né? O que te levou a ser uma bruxa, né? E as pessoas começaram a ter curiosidade, a querer até mesmo estudar, mas não necessariamente com um comprometimento iniciático, né? Elas queriam entender, praticar, para aí então pensar se elas queriam ter um comprometimento maior com a arte, né? Então nasceu um curso, nasceu uma jornada de estudos aprofundados, mas que não necessariamente tem um cunho iniciático. Porém, aquela pessoa que se percebe, se descobre muito interessada em seguir esse caminho, aí sim ela vai ter um bom embasamento para escolher se ela quer se iniciar ou não, aí já num outro processo, que é um processo à parte. Então a pessoa ela não tem um vínculo necessário em relação a uma iniciação, Não. né? E qualquer pessoa pode fazer esse curso, mesmo que não tenha conhecimento nenhum. Uma pessoa de uma outra religião qualquer, não tem problema. Sim, justamente a intenção da jornada é apresentar o que é. Até porque eu também tenho os processos que são iniciáticos, porém, já aconteceu várias vezes de chegar no meio do caminho e a pessoa se perceber que não era aquele caminho dela. Ou que ela não fazia ideia do que era bruxaria. A gente sabe que existem muitas dúvidas do que é bruxaria, do que é feitiçaria, do que é magia. E só quando chegava lá no meio do caminho ela percebia e falava, ai, não é bem isso que eu queria. Então a jornada ela foi desenvolvida pensando o quê? Num preparo, num pré-preparo, para que a pessoa saiba realmente o que é, com profundidade. E eu fui iniciada na bruxaria eclética, né? E essa jornada é baseada na bruxaria eclética, onde nós vamos estudar várias vertentes de bruxaria, justamente para que a pessoa tenha um embasamento até de sentir por qual delas ela tem afinidade. Se é Wicca, se é outros tipos de bruxaria nórdica, bruxaria italiana, né, bruxaria eclética. Então, eu entendo como um preparo e para que a pessoa saiba realmente o que é e pratique, porque não é só um informativo. Né? Vai ter práticas, vai ter um conhecimento aprofundado, mas não com informações iniciáticas. Tem rituais também. Tem rituais, tem práticas de magia, né? Tem os rituais de celebrações anuais, celebrações de lua, práticas de magia, o que são as vertentes, o que uma bruxa ou um bruxo faz, magia elemental, enfim, tem muito conteúdo, né? Porém, dentro de um arcabouço que dê um preparo para que ela sinta se realmente é esse caminho. E aí, então, se ela quiser passar por um processo iniciático, e se eu achar e perceber que é uma pessoa que está voltada a esse caminho, aí então ela pode ter a oportunidade de passar por um outro processo, que aí já é um processo iniciático. E, por exemplo, uma pessoa que ela fez o curso, em algum momento ela percebeu assim, não, não é meu caminho, não quero ser bruxa, mas ela aprendeu uma série de práticas. Sim, Você diria que essas práticas podem ser modificadoras na vida dela? Ela, ela leva o que desse curso, mesmo que ela não queira ser uma iniciada? O que ela aproveita desse curso para a sua vida? sim. Como tendo conhecimento da bruxaria, das práticas de magia, um dos pontos, né, para mim muito importantes na jornada é o empoderamento, é o descobrir o seu próprio poder,
né? Tanto na magia quanto na bruxaria, sua conexão com todo, sua conexão com a natureza e principalmente a sua conexão consigo mesmo e com as divindades, né? E esse curso de bruxaria é muito voltado a todas essas práticas na sua vida. Como que você utiliza a magia na tua vida pessoal, como a bruxaria, ela faz parte de você, porque ser bruxa não é estar bruxa, né? Ou bruxo, é ser. Então eu trabalho muito no ser, né? Então por isso que eu falo que também não é só um curso e sim uma jornada, porque tem todo um acompanhamento pessoal de cada aluno e do grupo como um todo. Como eu disse, não é iniciático, porque é um processo iniciático, já abrange outros conhecimentos mais aprofundados, mas justamente para eu saber se eu quero ter esses conhecimentos mais aprofundados, eu preciso saber qual é a base, né? E dentro disso, você diria que as pessoas, ao se inscreverem, elas têm acesso a que material? Elas têm apostila, elas aprendem a fazer instrumentos mágicos? Sim, eu criei um curso muito didático, né? São 13 encontros, uma vez ao mês, onde cada aula tem um material, tem a apostila, tem teoria, mas também tem prática. E entre as aulas existe um acompanhamento à distância também, porque esse curso ele é presencial, apenas presencial, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? É um domingo ao mês, o dia inteiro. E entre as aulas eu também dou um suporte, uma orientação, até porque existem atividades para ser feita entre as aulas, né? E aí tem todo um material impresso e digital que é passado aos alunos. E aqui eu coloco também uma coisa que muita gente não sabe, mas dentro desse curso da Cris, eu também dou algumas aulas de feitiçaria. Do Sim. mesmo modo que nas minhas aulas de feitiçaria, a Cris também dá algumas aulas dentro da temática de magia para o meu grupo. Sim, e esse curso, justamente por ser um curso do Via Paganos, ele tem um valor justamente para que a gente possa dar todo esse acompanhamento, né, com profundidade, né, por uma sacerdotisa iniciada já há quase 20 anos, né? Eu dou muita bibliografia, mas ao mesmo tempo eu passo na jornada toda a minha experiência prática, né, dentro do que a jornada se propõe. Agora, aquela pessoa que ela pretende passar por um processo iniciático, aí já é um outro processo que não tem valor comercial, né? Assim como o próprio rito de iniciação também não tem, tá? E já faz parte da dedicação, da minha dedicação à bruxaria. Existe, então, a possibilidade de uma pessoa fazer o curso, chegar no final e você não achar que aquela pessoa esteja preparada e ela para naquele ponto como uma pessoa praticante de magia, uma pessoa que tem acesso a uma série de conhecimentos, mas ela não está apta a seguir no caminho. Nós bruxos iniciados, nós sabemos que existem requisitos e critérios para ser um bruxo iniciado, né? Agora, no fim da jornada de bruxaria, aqueles que sentirem vontade, claro, vai passar por uma análise. Não é que eu vou dizer, não, você não está preparado. Se eu sentir que ele ainda não está preparado, eu vou passar um período com esse aluno de adaptação para ver se ele se adequa a isso. Porque aí ele vai saber o que é um processo de iniciação, o que é necessário, quais são os critérios, para que ele possa entrar nisso. Se aí eu percebo, né, depois dessa adaptação, que ele está apto, sim. E claro que mesmo durante o processo de iniciação, depois que ele entra, ele também sempre é avaliado, né? Agora, se eu percebo que mesmo assim a pessoa não está dentro daqueles critérios, aí fica difícil, porque a gente sabe que existe, né, todo um processo a se respeitar dentro de um processo iniciático. Agora eu queria pedir para você que você falasse de alguns temas que são vistos no curso para que as pessoas matem sua curiosidade. Bom, uma das principais e muito importantes, que é justamente o primeiro encontro, é sobre a história da bruxaria, o que é a bruxaria, né? Tanto a bruxaria moderna quanto as práticas e experiências pagãs antigas, né?
Eu tenho uma visão da bruxaria muito antropológica e histórica também, até porque eu sou psicóloga e a minha formação em psicologia tem uma especialização em psicologia das religiões e mitologia. Então eu gosto de trazer todo essa história, essa criação, essa origem do que eram as práticas antigas pagãs, porque eu entendo a bruxaria também como um fenômeno histórico humano, né, religioso, e que foi se transformando na história da humanidade. Então a primeira aula é justamente assim, o que é a bruxaria? Né? De onde ela veio, para onde ela está indo, onde eu estou, quais são as vertentes, né? O que é da bruxaria antes e o que é bruxaria agora. E depois nós entramos nas práticas atuais, né? O que é ser uma bruxa, o que é ser um bruxo, a conexão com o seu bruxo interior, o que é a relação com as divindades, né? Deus, deusa, panteões, e também as práticas de magia, diversos tipos de magia ligada principalmente ao caminho pagão, né? O que é paganismo? Hoje em dia eu percebo que as pessoas têm dificuldade de entender as nomenclaturas, o que é paganismo, neopaganismo, bruxaria, wicca, o que é isso tudo, onde eu estou inserido dentro disso tudo, né? O que são os deuses? Né? Eu tenho que deixar de acreditar nisso ou naquilo? Claro que todo um conhecimento voltado a um processo de jornada, né? E as diversas práticas de magia, magia natural, né? Magia do reino vegetal, magia do reino mineral, magia de símbolos, magia com divindades, né? E principalmente o desenvolvimento do seu poder pessoal, o seu empoderamento, inclusive com o desenvolvimento das habilidades parapsíquicas que todo bruxo tem que ter o seu desenvolvimento. Então, para citar alguns assim principais, seriam isso. Você acha possível uma pessoa ser bruxa e não praticar magia? Sim, eu entendo que a bruxaria ela tem dois aspectos, né? Um aspecto devocional e um aspecto mágico, que a gente chama de ofício, né? O bruxo normalmente ele pratica a magia, né? Tá nele. Mas a gente não pode dizer que um bruxo que ele tem um aspecto só devocional aos deuses, à sua espiritualidade pagã e resolveu não praticar magia, a gente não pode dizer que ele não é bruxo, né? E a gente sabe qual é a diferença entre bruxo e feiticeiro, né? O bruxo ele pode praticar magias ou não, e o feiticeiro pratica só magias ou feitiçarias e não necessariamente está atrelado só à bruxaria, tá? Mas, normalmente, o bruxo tem um caminho espiritual pagão e também pratica magia, porque todos nós gostamos muito de praticar magia, até porque a magia a gente pratica para as mais infinitas funções, inclusive devocionais. Magia viciante. Bom, espero que vocês tenham sanado várias dúvidas. Quaisquer dúvidas que vocês ainda tenham, escrevam nos comentários ou mandem para o nosso e-mail no Via Paganos e venham conhecer a bruxaria. Inclusive, nós vamos começar um novo processo de jornada em São Paulo, né? Que vai começar em junho, se não me engano, em junho. E no Rio de Janeiro nós já começamos uma nova jornada de bruxaria. Em São Paulo já tem 2 grupos em andamento, né? E agora nós vamos criar mais um grupo a partir de junho. Então, estejam convidados. E para participar da jornada é preciso ser maior de idade, né? Homem, mulheres, não tem problema, mas tem que ser maior de idade, tá bom? Então, vemos vocês na jornada de bruxaria. Até lá.